Iniciar nossa videoaula falando das lâminas de transformadores. Então, as lâminas, elas que nós vamos utilizar são do tipo EI. Então, você observa pelo vídeo aqui que você tem um formato de E e um formato de I. Combinando os dois tipos de lâminas, você tem a construção do seu núcleo do transformador. Como fixar as lâminas? Então você vai sempre colocar uma lâmina, a lâmina I ligada à lâmina E, e sempre numa sequência que você vai fazer a inversão de 180 graus. Então você observa nessa figura aqui que essas duas lâminas estão nessa direção e a lâmina seguinte estão na direção 180 graus contrário. Bom, então essas lâminas elas têm um código, eles obedecem a um código internacional e esse código diz respeito às perdas de potência ativa por quilograma da lâmina. Então, se você procurar saber as lâminas disponíveis pelos fabricantes, você vai observar que esse código ele se compõe da letra M seguido de um número. Quanto menor o número aqui, você tem menor perda. Então, para o grão não orientado, para as lâminas do tipo grão não orientado, você tem de M15 a M47. Então, M15 é a lâmina que tem menos perdas. Enquanto que no caso do grão orientado, você tem M2, M3, M4 e M5. Então, sendo M2 a lâmina que tem menor perda também. Então ele está aqui o site em que eu retirei essa informação. Além disso, as lâminas possuem um código de espessura. Esse número é o número ESSG, Electrical Steel Standard Gauge. Ele se refere à espessura. Então G29 ele tem uma espessura de 0,3556 mm, G26 0,499 mm e G24 0,635 mm. Com relação ao carretel, o carretel é o componente em que você vai colocar a sua bobina. Então, os carretéis eles também têm um padrão, eles obedecem a um determinado padrão. Eu tive o trabalho de fazer essa tabela aqui, em que a pessoa que está assistindo o vídeo depois pode consultar. Então, você nota que, por exemplo, se você tem uma chapa aqui do tipo 25,4 milímetros, né? Então tem essa dimensão do carretel, 25,4 por 60 por 38. Então são as dimensões do carretel como estão colocadas aqui. A dimensão A, a dimensão B e a dimensão C, que é a altura. Então tem todos esses tipos de carretéis aqui para que possa ser escolhido. No nosso caso, em que eu vou desenvolver esse projeto, nós vamos escolher a lâmina de 32 milímetros. 32 milímetros, então lembrando, o comprimento dessa perna central, 32 milímetros. Então, se tem 32, aqui fica 16, aqui fica 16, 16, 16. Então, no total dá 96 milímetros. E esse comprimento fica então 64, sendo 48 a perna, porque se desconta aqui esse tamanho, que é 16 milímetros também. Então aqui está as dimensões da nossa lâmina que nós vamos utilizar. De acordo com a escolha da lâmina, podemos escolher o carretel então que vamos utilizar, já que a perna central da nossa lâmina é de 32 milímetros, então vamos utilizar esse carretel aqui, 32 por 32,5 vezes 48 milímetros. Observe que a altura do carretel de 48 milímetros coincide exatamente com o comprimento da perna central da lâmina. Então, como a profundidade do carretel é de 32,5 milímetros, e considerando uma lâmina do tipo G29, você pode observar lá depois pela tabela, ele tem uma espessura de 0,3556 milímetros, e então a quantidade total que será utilizada serão 92 lâminas do tipo E e 92 lâminas do tipo I. Eu quero lembrar também que
você tem que colocar o máximo de lâminas possíveis, né? Porque você diminui muito as perdas do núcleo. Todo fabricante ele dá uma expressão ou uma curva, né, que mostra exatamente as perdas, é, é, as perdas e também a potência, a, tanto a relação entre a densidade, a indução magnética e a intensidade de campo. Então, isso aqui é uma curva, a curva de indução magnética B e Weber por metro quadrado, em relação à intensidade de campo, que é dada em amperes pila por metro. Essa curva aqui, ela foi traçada com base em dados obtidos aqui nesse site. Eu tracei essa curva aqui pelo site do Silab. Então, é para uma lâmina do tipo M45 com indução de até 15.000 Gauss, isto é, 1,5 Tesla. Então, você está notando aqui que eu limitei até no máximo de 1,5 Tesla. Então, ela tem essa curva, a famosa curva aqui do gráfico da característica DC de esterese. Aí sim, com relação às perdas, ele tem também uma expressão, o fabricante dá uma expressão, então um gráfico, no caso eu obtive uma expressão do fabricante, em que mostra a perda por intensidade de campo, a indução magnética. Então você tem uma indução magnética aqui, B de Weber por metro quadrado, em relação às perdas. No caso eu já marquei aqui 1,5, 1,1, desculpe, 1,1 Weber por metro quadrado já está marcado aqui para o nosso futuro projeto. Quanto é que ficaria aqui a perda quando você está colocando sua indução magnética a 1,5. Novamente, tem outra curva que você pode utilizar, é a curva da potência aparente em relação à densidade de fluxo. A mesma coisa aqui, você pode observar que eu coloquei uma linha para localizar qual a potência aparente que você utiliza quando você utiliza uma densidade de fluxo de 1,5 Weber por metro quadrado. Vamos calcular um transformador de 48 volts. Então a nossa tensão primária é 220 e a nossa tensão secundária é 12 volts. Sendo o fluxo senoidal, como está dado nessa expressão aqui, então o fluxo máximo aqui ele tem o valor da área de magnetização vezes a densidade de fluxo máximo. O aluno pode ir nas aulas de conversão e se lembrar disso aí. Então, o nosso fluxo concatenado é o número de espiras multiplicado pelo fluxo. A expressão do fluxo sendo senoidal, eu tenho que a tensão gerada vai ser a derivada do fluxo concatenado no tempo. Então, desenvolvendo essa expressão, eu tenho que a tensão gerada é uma cossenoide. Se eu obtiver a tensão eficaz, lembrando que a função eficaz de um determinado sinal é raiz da média dos quadrados. Então aí você extrai a raiz da função elevada ao quadrado, você faz a integral e divide pelo período. E aí você encontra a tensão de 4,44 vezes a frequência, vezes o número de espiras, vezes a área de magnetização, vezes a densidade de fluxo máximo. Considerando a nossa área de magnetização de 32 por 32 milímetros, porque nós vamos utilizar aquele núcleo 32 milímetros de perna central, aqui está dado a área em metro quadrado e vamos utilizar uma densidade de fluxo de 1,1 Weber por metro quadrado. Nesse caso, se você colocar nessa expressão, 220 volts aqui, a frequência de 60 Hz,
Então a área de magnetização que está aqui e a densidade de fluxo também que está aqui, você tem finalmente o número de espiras de 733,15 espiras. Com relação ao número de espiras de secundário, é você fazer a relação de espiras. Se você quer 220 volts no primário, 12 volts no secundário, você já tem 733,15 espiras no primário, você obtém o número de espiras do secundário, que é 39,99 espiras. Cálculo da bitola dos fios. Então, a bitola dos fios vai depender da potência aparente. A potência aparente 148 voltamperes. Se você tem 220, no caso 12 volts aqui no secundário, você calcula facilmente a corrente do secundário, que é 4 amperes. Ora, como é que a gente vai descobrir então a nossa bitola do fio? Você vai dividir a, a corrente que você encontrou por uma densidade de corrente. Admitindo uma densidade de corrente de 3 A por milímetro quadrado, você chega então a 1,33 milímetros quadrados da sua bitola do fio. Então você pode usar essa expressão aqui para obter a bitola do fio em AWG. Então eu utilizei, coloco aqui 1,33, onde está aqui, ó, log de 10 vezes 1,33 multiplicado por 10,1584, o resultado aqui você vai retirar de 16,72831 e vai achar 16 AWG. Com relação ao primário, você tem uma potência, você acrescenta uma perda, acrescenta no cálculo uma perda na faixa de 10%, você obtém 58,8 voltampere no primário. Então utiliza essa potência aparente aqui, que já está majorada pelo esse valor que dá as perdas. Então você tem 52,8 dividido por 220 dá 0,24 amperes. Do mesmo jeito, divide por 3, que é a densidade de corrente, e acha em milímetros. Substituindo na expressão, você tem 28 AWG. Então, para você calcular a resistência dos condutores, então você vai fazer o seguinte: qual a resistência que vai apresentar meu transformador? Para um fio de 28 AWG, você tem 212,5 km, ohms por quilômetro. Vê o comprimento do fio, o fio AWG aqui. Então você tem 733,15 voltas, né? Vezes 4 vezes 32. Então você tem aqui 9,4 metros. A resistência total então deu 20 ohms. Para o fio 16 milímetros, aqui mesma coisa, você tem 40 espiras, multiplicado por 4 vezes 32 dá 5.120 milímetros, que é 5,2 metros. Portanto, a resistência total vai dar 0,6708 ohms. A reatância de magnetização. Pelo gráfico que mostra a potência eficaz gasta com densidade de fluxo, como a gente utiliza 1,1 Tesla, o transformador irá utilizar uma potência de 4 voltampere por quilo, sendo um volume total do aço de 151,55 centímetros cúbicos e considerando a densidade volumétrica específica para o ferro de 7,65 gramas por centímetro quadrado, a nossa massa do núcleo aqui é 1.159,4 gramas, que é 1,2 kg. Então, a nossa potência eficaz vai dar 33,8 voltampere por quilo, multiplicado pela potência, pela massa, que é 1,2 kg, dá 4,56. Então,
A nossa potência ativa também mostrada por aquele outro gráfico, ela vai dar 2,8 kg, watts por quilograma. Então, se eu tenho 1,2 kg, então vai dar 3,36 watts. Então, nosso transformador vai consumir isso aqui, 3,36 watts, com a potência ativa, e a potência aparente 4,56 watts. Logo, o fator de potência vai ser esse dividido por esse, que é 0,74. A corrente, então, vai dar, a corrente eficaz em vazio vai dar 4,56 dividido por 220, vai dar 20 mA. A corrente real vai ser essa corrente eficaz multiplicada pelo fator de potência, que é esse aqui. Então daqui, essa corrente real. O ângulo da corrente, então, vai dar 42,26. Como a potência é igual à corrente real ao quadrado multiplicado pela resistência, né? Eu tenho que a resistência total aqui, por esses cálculos, dá 15,33 kΩ. A potência reativa vai dar a potência aparente multiplicado pelo seno do ângulo, que é 3,06 voltampere. A corrente de magnetização, então, vai dar a corrente eficaz multiplicado pelo seno do ângulo, que dá esse valor aqui. Logo, a potência eficaz aí é a corrente de magnetização ao quadrado multiplicado por Xm. Você calcula facilmente quanto é que vale Xm, que é 16,94 kΩ. Então, usando a fórmula da reatância, a reatância vai ser 2 vezes pi vezes a frequência vezes a indutância de magnetização. Logo, a indutância de magnetização que nós vamos ter é 44,93 N. Bom, então, as bobinas, algumas observações. Aquilo ali é mais matemática para você formular seu modelo do transformador. Então, as bobinas do primário devem ser colocadas primeiro. A primeira, você faz inicialmente as bobinas do primário, depois coloca as bobinas do secundário. Então, os resultados finais aqui é o transformador de 48 voltampere, 220 volts de tensão no primário, 12 volts de tensão no secundário. Ele é construído por esse carretel de nylon aqui, 92 chapas do tipo EI, central de 32 mm de largura, fio de cobre esmaltado 28 mm no primário e fio de cobre desmaltado 14 AWG, formando 40 espiras no secundário, enquanto que se forma 734 espiras no primário. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e espero ter colaborado com esta videoaula.